Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Olha, hoje eu estou com o Dr. Lino Guedes, médico e atua em muitas áreas da medicina. Podem apostar que ao longo dos tempos esse homem já atuou em muitas áreas da medicina. Não o subestime, porque o cara é brabo, o cara é fera, tá certo? É completo. Olha, antes de começar a falar com ele e antes de apresentar o mesmo, é o momento da oração. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Editor, roda a vinheta. Meus amigos, voltamos em definitivo. Agora para falar com ele, Dr. Lino Guedes. Doutor, imenso prazer, enorme satisfação em tê-lo comigo aqui em meu canal, o canal Daniel Dias do YouTube, né? E também de outras plataformas, é verdade, galera? Depois a gente vai deixar na descrição aí do vídeo as nossas plataformas, tá certo? O editor vai colocar aí tudo bonitinho para vocês acompanharem. E saibam, senhores, que se não entrar aqui no YouTube, entram os assuntos mais polêmicos em outras plataformas, ok? Nós vamos direcioná-los. Podem ficar atentos a isso. Você que gosta de polêmica e gosta de assuntos que realmente vão trazer a informação no pé da letra, tá certo? Doutor Lino Guedes, se apresenta aí para o público do canal Daniel Dias. Meu nome é Lino Guedes Pires. Se vocês escreverem Lino Guedes Pires no YouTube, vocês vão encontrar o meu canal lá, tá? Eu me formei em 1981, dezembro de 81, aqui no Rio de Janeiro. E de lá para cá, eu venho trabalhando em muitas áreas da medicina, principalmente sala vermelha, emergência, CTI, e também eu me dedico muito ao estudo da medicina chinesa, da obra de Wilhelm Reich, tá? Que foi um psiquiatra, psicanalista alemão, discípulo de Freud, que Freud considerava ele o seu maior discípulo, tá? E aí eu aproveito esse conhecimento para tratar de você e para que você consiga ter saúde. Então, eu tenho essa experiência para compartilhar com vocês. Ok. Doutor, vamos lá então, né? Sem mais delongas. O senhor aí, eu estive numa palestra recentemente com o senhor, onde eu o conheci, através do Dr. João Vaz. Dr. João Vaz, um abraço, um grande beijo para o senhor, tá certo? Meu amigo Dr. João Vaz, tem nosso amigo, né? Tem lá no meu canal, vocês podem ver o homem que salvou mais de 7.000 vidas. Procurem lá, Dr. João Vaz, no meu canal, a parte 1 no YouTube. E a parte 2, um pouquinho mais polêmica, vocês vão encontrar no BitChute e no Odysee. Anotem essas plataformas aí, meus amigos. BitChute e Odysee. Breve no Rumble, breve em outras plataformas. O Dr. João Vaz também vai migrar para essas plataformas com a segunda parte do homem que salvou 7.000 vidas, tá certo? Lá vocês vão entender melhor como que ele salvou essas 7.000 vidas. Mas vamos lá. Vamos falar do Dr. Lino Guedes Pires, que é o nosso convidado. Olha, doutor, lá nessa palestra, nessa convenção de medicina, né, e de outros assuntos mais que nós tratamos por lá, né, onde eu fui um mero espectador, mas que estive lá para poder aprender com vocês, o senhor estava falando muito do poder, né, da respiração. Inclusive fez lá até um exercício conosco para falar da respiração. E eu achei muito interessante isso, né? Até fiz, me senti melhor, estava com uma dor na coluna, confesso. E aí vamos lá, vamos falar de respiração, o poder da respiração, da respiração certa. Aí você fez exercício comigo, o que aconteceu com a... Eu vou até afastar a cadeira aqui e vou fazer aqui o exercício, que eu me lembro muito bem como é que foi, ó. Ó, gente, era assim, ó. Inspira. Expira. Era exatamente assim. Não precisa nem abaixar. Exatamente. Só olhar para baixo. Mas olhar para baixo. Eu me lembro disso. Olhar para baixo. Inspira. Joga para trás, a cabeça também. E expira.
Isso. Realmente, eu fiz isso aí por uns 2 minutos, tá certo? E senti um resultado maneiro, me senti mais aliviado. A dor passou naquele momento, né? Outro rapaz também deu ali um breve testemunho sobre isso, também passou um incômodo que ele estava sentindo na hora ali. Mas vamos lá, fala da respiração aí, né, num todo, né? Já que o senhor... A vida começa pela respiração. Quando é que uma criança nasce? Ela nasce quando ela coloca ar para dentro dos seus pulmões. Daí começou a vida. Tá? E a respiração ela tem algumas coisas muito interessantes. Se você sente o ar passar pelo nariz, por dentro do nariz, a musculatura esquelética dá uma relaxadinha. Se você fica prestando atenção no ar que passa pelo seu nariz, o seu corpo vai relaxando cada vez mais profundamente. Quanto mais tempo você ficar prestando atenção à sua respiração, mais o corpo relaxa. E aí você começa a perceber coisas. Primeiro, você começa a perceber pensamentos, tipo, para que eu estou sentado aqui? Eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, deixei o feijão no fogo, né? Ou tem uma conta para pagar que não paguei. Então, na medida do possível, você afasta esses pensamentos e traz a sua atenção de volta à respiração. Aí, com isso, você consegue ir relaxando o seu corpo e você consegue apaziguar a mente. Porque quando você tem um conflito na sua mente, você tem uma força que vem para cá, outra força que vai para lá. Isso é um conflito. Enquanto você está olhando para o conflito, essas forças estão atuando. E o seu organismo se desgasta, você gasta muita energia. O sistema neurológico é o sistema que mais consome energia e oxigênio do organismo. Então, quando você tira a sua atenção do conflito e traz a atenção para o fluxo de ar que passa pelo nariz, o conflito cessa. Você para de dar força para as ideias em conflito. Aí você relaxa. Se você continua fazendo isso, chega uma hora que o conflito se resolve. E aí surge a compreensão do para que lado você vai. Tá? Então, isso é uma forma de você aprender a lidar com conflitos, com dificuldades. E isso é muito útil quando você tem um problema que você pensa e não encontra solução. Percebeu que está acontecendo isso? Traz a atenção para a respiração. E aí você vai aprender coisas. Por exemplo, você vai notar que a atenção pega um objeto por vez. Você não consegue colocar a sua atenção em 2, 3, 4 objetos. Isso que a gente diz que uma mulher é capaz de cuidar de 9 problemas ao mesmo tempo, ela é capaz porque ela é muito rápida, mas ela fica pulando de um objeto para outro. A atenção dela fica pulando. Tá? Agora, se você concentra a atenção num problema só, então você vai mais profundamente nesse problema. Então, talvez por isso a diferença de homens e mulheres enxadristas, né? Os maiores enxadristas do mundo sempre foram homens. Então, o homem é mais lento e mais profundo. A mulher é mais rápida, mas também se aprofunda menos, porque ela fica cuidando de 1000 problemas ao mesmo tempo, aí não dá para aprofundar. Não dá para abraçar o mundo com 2 mãos, né? Pois é. E aí, se você pega uma coisa por vez, aí naquela coisa você vai mais fundo. E aí você começa a observar o seu corpo. E aí você começa a ter uma compreensão do corpo. E você começa a ter uma compreensão da mente. E aí é simplesmente isso. O primeiro passo para melhorar a vida. Presta atenção na sua respiração. Presta atenção no fluxo de ar que está passando pelo nariz.
E aí, a partir daí, tem outras coisas que você vai começar a descobrir. Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21 969 603324, 21 969 603324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. E a gente pode falar mais a respeito. E isso fez você pensar em alguma coisa? Fez eu pensar numa matéria que eu estava vendo eu estava vendo esses dias aí uma investigação do Discovery, e o cara estava falando de pessoas que são adeptas de uso de cocaína, né? E aí eu estava vendo que tu estava falando de desgaste, né? Que a pessoa tem muito desgaste quando ela respira ela respira e está olhando um lado e está olhando o outro e tal. E parece-me que quando estavam falando isso, pelo que eu me lembro dessa matéria, é que a pessoa que usa cocaína, ela fica muito desgastada muscularmente falando, né? Porque ela fica adepta a estar prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, e isso desgasta o organismo. A cocaína é um analgésico. Então, a cocaína seria muito útil para usar em hospitais para corte, mas o pessoal resolveu fazer disso droga de uso recreativo, e aí começou os traficantes a fazer guerra, e aí acabou sendo proibida, e isso é ruim, né? Tem muita gente que sofre mais porque a gente não pode usar cocaína no hospital. Mas eu ouvi dizer também, eu não sei se são rumores, né, que Freud era um exímio usuário de cocaína. Sim. Usava muita cocaína. Então, o grande problema é esse. O cara está com um problema. Ele, ao invés de resolver o problema, ele vai procurar uma droga. E a droga faz com que ele não sinta as dores do problema, mas não resolve o problema. Continua lá o problema. O problema continua. E aí entra o traficante. E aí tem governo que não ajuda o aluno na escola a aprender a resolver problemas. E aí agora, você vê, há uma guerra contra o tabaco, que é uma droga, por um lado. E, por outro lado, uma facilitação do uso da maconha. Então, se o governo está estimulando o pessoal a usar maconha, tem alguma coisa errada nisso. Você já viu o governo fazer alguma coisa boa para a população? Até já, né? Mas você entendeu onde eu quero chegar. Será que a idiotização faz parte desse plano? Pois é. Então, agora eu tenho um amigo, o Gabriel Ladeira, que eu até fiz uma entrevista com ele. Ele estava no Laos, quando eu entrevistei. E ele falou que ele, há 2 ou 3 anos atrás, ele estava na Tailândia e havia uma rebelião popular. Ele voltou agora, tinham liberado o plantio e consumo de maconha na Tailândia. Quer dizer, acalmaram o povo. Então, os políticos que estavam causando revolta, certamente continuam lá, e o povo maconhado, tranquilo. Idiota, né, na realidade, né? Idiotizado. E assim, só para a gente terminar esse assunto, já que a gente entrou no tema da droga, o senhor falou da cocaína, nós falamos já da cocaína, né, brevemente, claro, porque é um assunto para muitas jornadas, mas enfim, a maconha, no seu ponto de vista, existe sim um tratamento específico com a maconha? Ou também é balela, ou é coisa de médico revolucionário? Não, toda substância tem suas propriedades medicinais. Toda substância pode ser remédio, pode ser veneno.
Depende de como for usada. Agora, tem muita malandragem nessa história. Certo. Então, na próxima, a gente pode se aprofundar nisso. Certo. Mas o senhor acha, no seu ponto de vista, doutor Lino Guedes, o senhor trataria se fosse a droga usada para esses fins, né? Vamos esquecer o tráfico, vamos esquecer o usuário, vamos dizer que morássemos no mundo perfeito, né? O mundo de Peter Pan, né, no caso. A maconha seria uma das coisas que você usaria para algum tipo de tratamento? Não seria a maconha, mas o carabidinol. Carabidinol, exatamente. Que é uma substância que tem certas propriedades médicas interessantes. Certo. Mas nós temos recursos na medicina chinesa que são tão bons quanto ou até superam. Certo. Aquele cigarro que nós vimos aquela mulher tirando, que o senhor falou. Aquilo lá é artemisia, é uma erva que tem aqui no Brasil, tem na China, com a qual se faz um charuto e se acende esse charuto e a gente, ao invés de colocar uma agulha no ponto da acupuntura, a gente aproxima o charuto, uma distância assim mais ou menos, para aquecer o ponto de acupuntura. Certo. Então a gente vai, por exemplo, no pé, aquece um ponto lá e isso melhora o funcionamento dos rins, por exemplo. Não é usado para fumar, é usado não é para fumar. Próximo. É para aquecer o ponto de acupuntura. Certo, muito maneiro. Porque a gente vai falar mais sobre isso aí, hein? Uhum.